Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza. E hoje nós temos uma aula muito especial, iniciando um assunto novo. Esse assunto é maravilhoso e é muito fácil, que é a geometria analítica. Então vamos juntos e vamos aprender esse assunto que é melzinho na chupeta. Então vamos lá. Nós sabemos que um dos postulados de Euclides, um dos axiomas, aquilo que é uma verdade absoluta que nem a matemática consegue provar, é que existem os pontos no plano, certos pontos, e um segundo axioma é que entre dois pontos, eu posso passar apenas uma única reta, e essa reta que eu posso passar, ela é simplesmente um conjunto infinito de pontos, e esses pontos estão alinhados, tá bom? Então, são sobre essas retas que nós vamos começar a estudar agora na nossa geometria analítica. Então, vamos lá. Entre os pontos de uma reta e os números reais, existe uma correspondência biunívoca. Então, o que é que está dizendo, o que é que significa esse nome bem feio? Nós vamos agora fazer uma relação entre os pontos, que eram apenas uns desenhos, entre aspas, e os números reais, todos os números que nós conhecemos. E essa correspondência biunívoca significa o seguinte, está escrito aqui, ó. Significa que para cada ponto existe um único número real e vice-versa. Então, para cada ponto corresponde apenas um único número. Ou seja, quando você tem uma régua, imagina uma régua. Ela tem as divisões, tem os números, tá? Numa régua, você pode ter dois números 3. Não, eu tenho a medida 3 aqui e tenho a medida 3 mais adiante. Não, por que não? Porque só pode existir um número 3 ali, porque a distância 3 vai ser calculada naquele ponto. Se for mais adiante, então já passou do 3. Ele não pode mais se repetir. Tem dois números 5? Não, não tem dois números 5. Pode ter o 5, pode ter o 50 e por aí vai. Mas já são números diferentes. Então é isso que a gente quer dizer. Para cada ponto dessa reta vai ser associado um único número e esse número ele é único, tá bom? Só para deixar bem enfatizado que eu repeti um monte de vezes que é único para vocês não esquecerem. Então, cada número um ponto diferente, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: imagine agora uma reta e essa reta nós vamos colocar ela com o eixo X. Então, uma reta horizontal orientada da esquerda para a direita. Nós vamos criar esse eixo e nós vamos agora nessa reta selecionar um local dela e colocar o ponto O. E esse ponto O eu vou chamar de origem, tá bom? Então, imagina uma reta agora ela vira uma seta orientada, ela começa da esquerda e vai para a direita, então os números vão crescendo. Dentro dessa reta eu escolho um local e coloco a letra O, que vai ser minha origem. E agora, para eu passar de um número para outro, eu vou escolher uma medida, essa medida vai ser o segmento U, e quando eu escolher essa medida, ela tem que ser igual para todos os outros números, ok? Então, isso aqui vai ficar assim. Uma reta, aqui vai ser o X, vai ser o meu eixo, da esquerda para a direita. Um ponto aqui, ó, eu escolhi para ser a minha origem. E para cada número, percebam aqui, para cada número que eu coloco, a unidade é a mesma, ó, a distância é a mesma. Então, com isso, nós conseguimos montar a nossa reta e o nosso eixo do plano cartesiano, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, não percam, tá? Mas uma coisa interessante que nós precisamos saber é calcular algumas distâncias. Por quê? Na geometria plana, na geometria espacial, nós vamos em busca dessas medidas. Área, perímetro, volume, tudo isso, lados, tudo isso nós vamos atrás dessas medidas para construir as figuras e saber o que é que cabe, o que é que não cabe dentro delas, tá bom? Aqui nós vamos começar os nossos cálculos sabendo a medida algébrica de um segmento. É como se você pegasse um pedaço de lã, cortasse e colocasse em cima da régua.
e começasse a medir qual o tamanho daquele pedaço de lã. É exatamente isso que a gente vai fazer, só que com os cálculos e sem a régua, tá bom? Sem o fio e sem a régua. Então vamos lá, imagine essa reta. A reta está orientada também, eixo X, da esquerda para a direita, ok. Nós temos um ponto aqui ó, de origem, que é o ponto O, e nós temos o ponto A, que é esse carinha daqui, e o ponto B, que é esse carinha daqui. E eu quero saber qual o tamanho desse segmento em azul, do segmento que sai do A e termina no B. Qual o tamanho dele? Aí aqui nós temos que aprender o seguinte, tá vendo esse XA e o XB? Esse XA e XB nada mais são do que as abscissas desses pontos. O que são abscissas? As abscissas nada mais são do que as posições, lembra que cada ponto tem um número, então as posições desses pontos vão ser os números associados a eles. Então esse A pode ser 1, 2, 3, 10, 20, esse B pode ser 30, 40, 50, são números, tá? Então o x de A representa a posição do A, é um número, e o x de B representa a posição do B, que também vai ser outro número, tá bom? Mas matematicamente nós chamamos de abscissas, tá bom? Então vamos lá. XA é a abscissa do ponto A, é a localização dele, a posição dele, é o valor numérico que ele assume. XB é a abscissa do ponto B, e aqui nós vamos chegar à nossa primeira equação. Ó. Como nós calculamos a distância entre esses dois pontos? Fazendo o quê? X do B menos o x do A. O segmento AB, ó, o azul, que é o segmento AB, nós denotamos eles assim. Ó. Nós vamos fazer ele assim. Então, em todo canto que você vê agora, duas letras maiúsculas com um traço em cima, você sabe que é um segmento. E um segmento nada mais é do que um pedaço de uma corda, um pedaço da reta, tá bom? Então, imagine que você tem uma corda, você corta dois pedaços, pá, pá. Aquele pedaço que sobrou é um segmento. Então, esse segmento dá para a gente medir. Por que não dá para medir uma reta? Porque a reta ela é infinita, ok? Então, o segmento AB é o segmento em que eu quero medir do ponto A até chegar no ponto B. Então, eu faço AB e a barra em cima, ok? Mas como é que eu calculo? Aí eu pego ó, a posição do final, que é o B, onde eu quero chegar, a posição do B menos a posição do A. É o final menos a origem. É onde eu quero chegar, B. Então, é ele menos de onde eu saí. Tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa interessante que a gente tem que saber é o seguinte. Se eu tiver o segmento AD, deixa eu apagar aqui, tá? Segmento AD. Como é que fica para eu calcular? Para eu calcular, então, vai ficar o x de onde eu quero chegar. Onde é que eu quero chegar? No D. Onde foi que eu saí? Do A. Então, ó, é o x de onde eu quero chegar, xd, menos o x de onde eu saí, xa. Essa é sempre a regra. Se eu tiver um segmento agora BF, eu saí do ponto B e quis chegar no ponto F. Então, como é que eu calculo? É o x do F menos o x do B. Certo? Então, essa é a nossa regra para nós calcularmos essas distâncias. Muito simples, muito fácil. Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos para vocês verem como isso é tranquilo. Mas antes, vamos para a definição, que é essa. A medida algébrica de um segmento, ou seja, isso que nós calculamos, é um número real, ou seja, é um valor que corresponde à diferença. O que é a diferença? É a subtração, é o menos, é justamente esse menos daqui, ó. Então, corresponde à diferença entre as abscissas da extremidade menos a da origem. Então, é sempre extremidade menos origem. Extremidade menos origem. Ok? Então, vamos para alguns exemplos bem fáceis, bem simples, que vocês vão ver o quanto isso é legal. Ó, nessa reta daqui, determine a medida algébrica dos segmentos AB,
AC e BC. Então, vamos lá. Na primeira, ó, eu estou saindo do A e estou chegando no B. Saída, extremidade. Extremidade, origem. Na segunda, eu estou saindo do A e chegando no C. Extremidade agora é o C, origem continua sendo o A. E por fim, eu quero sair do B e vir para o C. Extremidade C, origem agora B. Com isso em mente, muito fácil para a gente fazer esses segmentos. Ó. Então, a posição do A é a posição menos 4. A posição do B é a posição 3 e a posição do C é a posição 7. Então, vamos lá. Primeiro, fazendo o segmento AB, então vai ficar o x de B menos o x de A. Ok. Fazendo o AC, vai ficar o x de C menos o x do A. Ok também. E agora, fazendo o BC, vai ficar x de C menos o x de B. Ok? Então, nós temos o seguinte, ó. Agora, nós vamos apenas substituir. Por quê? O x do B é o 3 menos o menos 4. Por que 2 menos aqui? Ó? O primeiro menos é por causa da fórmula, tá? É por causa da equação. Ele tem que permanecer. O segundo menos é por causa do número. Ó. Olha o negativo dele aqui. Então, ele tem que continuar negativo aqui. Menos com menos vai virar esse mais daqui. E 3 mais 4 é 7. Então, a primeira posição, a primeira distância, nós já descobrimos. É 7. Agora, vamos x de C menos x de A. X de C ó, é o 7. X de A é o menos 4. Então, vai ficar 7 menos o menos 4. Menos com menos vai virar o mais de novo. 7 mais 4 vai virar o 11. Ok? E para finalizar, o BC. O BC é o x de C menos o x do B. Então, isso aqui vai ter o seguinte, ó. 7 menos 3, ó, dessa vez eu não precisei botar dois valores negativos, porque o 3 ele é positivo, tá bom? Então, 7 menos 3 vira 4, e aqui está descoberto as três distâncias que eu tenho no segmento AB, no segmento AC e no segmento BC, tá bom? Vamos para o último exemplo de hoje, que é o seguinte. Determine o valor da abscissa no ponto B. Então, ele quer saber desse cara daqui, ó. Certo? Sabendo que o segmento AB, então deixa eu marcar o segmento AB, ó. Vamos comigo. Se eu tenho ponto A e tenho ponto B, então o segmento AB é o segmento que sai do A e vai até o B. Isso mesmo. Então eu quero essa distância laranja aqui. Então vamos lá. Sabendo que o segmento AB, ou seja, esse segmento todo, vale ou tem tamanho 17 sobre 2. E aqui na imagem eu vejo que o ponto A também já tem o valor dele, que é 5 sobre 2. Então, vamos para a nossa fórmula, que é o quê? A nossa fórmula é o seguinte. O segmento AB é igual ao x do B menos o x do A. Isso é padrão, tá? Aí, o que é que a gente tem? Nós temos o valor do segmento AB, tá aqui. Nós temos o valor do x de A, tá aqui também. O que é que falta agora? Substituir. Substituindo, vai ter o seguinte. AB vira 17 sobre 2, que era o valor dele. X de A vira 5 sobre 2, que é o valor dele. E o x do B é justamente o que a gente quer descobrir. Certo? Aí vamos lá, o que é que a gente faz com essa equaçãozinha de primeiro grau? Melzinho na chupeta, muito fácil. Isso mesmo, ó, esse 5, esse menos 5 sobre 2 aqui, ele passa para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, faz o que com ele? Troca o sinal. Muito bem, é exatamente isso. Mudou de lado, troca o sinal. Então, isso aqui vai ficar, ó, 17 sobre 2 mais 5 sobre 2. Vai ser exatamente o xb. Como é que faz agora soma de fração de mesmo denominador? Muito fácil, repete o denominador e soma o que tiver em cima. Então, 17 mais 5 vira 22 sobre 2, e 22 dividido por 2 vai ser o 11. E a nossa abscissa do B é o número 11, é esse carinha daqui, ok? Muito fácil, muito tranquilo. Então, pessoal, estudem, copiem, revisem, façam todas as contas, porque é muito tranquilo, muito fácil esse assunto, tá bom?
Um beijo a todos, um abração, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e se gostou, se te ajudou, curte aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, manda para os teus amigos que estão aperreados também na hora da prova e vamos juntos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.